Canal Corpo Luz MT de Mônica Tavares. Euzinha, todo domingo, trazendo para vocês um bate-papo novo. No bate-papo de hoje, eu vou conversar com o astrólogo Carlos Armite. A gente vai falar sobre astrologia, política e eleições. A gente está na semana das eleições, né, gente? É muito importante falar sempre sobre isso. Vai ser um papo bom demais. Se você não conhece o canal Corpo Luz, por favor, te convido. Entre, faça a sua inscrição. Gente, aquele pacotinho, sabe, do YouTube, se inscrever, curtir, compartilhar com as redes, comentar, apertar o sininho aí, tem um sininho cheio, se você aperta nele, você vai ficar sabendo aqui todas as vezes que eu colocar um vídeo novo aqui, um conteúdo novo, você vai ser notificado. Seguinte, o canal está completando um aninho de existência com os bate-papos, agora em outubro. Este é o penúltimo bate-papo. No domingo que vem, a gente encerra a temporada dos bate-papos, já com uma apresentadora nova, gente. Tem novidade vindo por aí, um novo programa, novos conteúdos para você. Então, se você está chegando agora, ou se você já está aqui, eu te agradeço a sua presença é importantíssima. Bora fazer o canal crescer e sai daí não, que a gente está voltando daqui a pouquinho. Então, gente, eu estou até nervosa aqui com o nosso bate-papo de hoje. Uma porque a gente está comemorando um ano dos bate-papos, está chegando no fim da temporada, e outra porque a presença aqui é muito especial, né? Quem vai conversar comigo para o bate-papo dessa semana é aqui, quem está aqui do meu lado, o astrólogo Carlos Arnite. Carlos, um prazer ter você aqui. Não é a primeira vez. Seja muito bem-vindo sempre aqui no canal. Eu que agradeço, uma satisfação estar novamente aqui com você, Mônica, e passando essas informações, discutindo essa vida nossa e os astros e o que vem por aí. É muito bom de estar trocando essas figurinhas. Obrigado pela oportunidade novamente. Imagina, eu que agradeço. Uma pessoa assim que eu assisto, gente, você já sabe, né? Quem já me ouviu aqui da outra vez que o Carlos Armite esteve aqui, eu falo que eu tomo café todas as manhãs com o Carlos Armite. Então, assim, já falei que eu já fico brava com ele às vezes eu falo, isso mesmo, Carlos, isso mesmo. Converso com ele, ele nem sabe, converso com ele toda vez que ele coloca aí, posta aí um vídeo novo, eu tô lá, vejo todos. Mas então, agora tietagem de lado, Carlos, eu vou te pedir, te convidar para a gente fazer uma audiodescrição para quem está nos ouvindo. Você topa? Uhum. Vamos lá? Então, eu sou Mônica Tavares, mulher negra, estou vestindo um vestido de malha sanfonado com um colar de madeira, estilo tribal, com perolado, pontinhas coloridas. Meu cabelo cacheado, tá solto, parte para trás, parte para frente, ele é comprido abaixo da linha dos ombros. Estou levemente maquiada, com batom vermelho, um brinco também de madeirado da cor do colar. Atrás de mim tem uma pequena estante de livros com alguns objetos pessoais e a logo Corpo Luz. E eu estou aqui vestindo uma camisa bordô, né? Usando meu cabelo meio, quase que não tem cabelo, um cabelo curto, né? Óculos, tenho cavanhaque. E aqui atrás de mim tem a estante de livros com os livros de astrologia, de história e também a minha placa do YouTube. E não dá para ver, mas tem um gato dormindo no sofá aqui atrás de mim. Como é que ele chama? O preto, Preto. Você tinha o gordo se foi, né? exatamente. Pois é. Então, gente, o nosso tema é astrologia, política e eleições. Mas antes da gente entrar no nosso assunto, Carlos, gente, o Carlos esteve aqui no final do ano passado, em dezembro, aqui no canal, conversando com a gente. A gente, né, ele falou sobre esse próximo ano, que é o de agora, o 2022, com toda a vida dele também. E é um bate-papo que foi muito bacana. Tem aí o card subindo, vai para vocês acessarem se quiserem assistir. Mas, para quem está chegando agora no canal, para quem ainda não conhece o Carlos Armite, conta para nós um pouquinho de quem que é o Carlos Armite. Bom, eu
trabalho com astrologia já desde, na verdade, começou tudo junto, né? Eu estava na faculdade fazendo biologia e também comecei a estudar astrologia. Então as coisas aconteceram mais ou menos juntas, né? E eu fiquei naquela dicotomia entre a ciência, que era a biologia, e a ciência oculta, que era a astrologia, né? E eu tive que integrar tudo isso dentro de mim. E foi um trabalho interessante. E a hora que eu chego no final da universidade, no curso final, que a gente entra nas disciplinas educativas e eu pego a psicologia, né, para estudar, aí eu encontro o ponto de conexão entre tudo que eu estava aprendendo da biologia, mas tudo que eu estava vendo da astrologia, e eu tive um salto nesse processo em que eu comecei a trabalhar a astrologia por esse viés mais psicológico. Fui procurar saber sobre Jung, essas coisas do inconsciente, e isso, de uma certa forma, determinou meu modo de trabalho astrológico desde então, né? E também a astrologia mundial, que é a astrologia dos ciclos históricos. Mas até então, Mônica, eu trabalhava para mim mesmo, né? Meus amigos falavam assim, faz atendimento, atende mapa astrológico. Eu falei assim, não vou fazer isso, né? Então eu tinha ainda aquele preconceito de armar tendinha, de leitura de futuro, né? Era essa que Uhum, eu tinha, né? E aí até que em 2008, depois de muita gente cutucando, falando, comecei a fazer meus atendimentos, assim, muito timidamente, sem grandes propagandas. E em 2015 eu lancei o canal. Lógico, teve todo, não vou contar essa história toda, porque senão a gente fica aqui 3 horas falando sobre isso, né? Mas eu fiz constelação, né, para destravar algumas questões. Eu já estava fazendo teatro no SESI, apresentei peça de teatro, fiquei como ator durante 5 anos, não é? Então tudo isso contribuiu para formar o Carlos do YouTube, que é diferente do Carlos Alberto das Couves, que lava a roupa, que cata o cocô do gato, que tem outra, a gente veste uma persona, né, para se apresentar no YouTube, né? Então tem, lógico, eu sou o mais autêntico possível lá, né? Aquelas brabezas uhum, mesmo, né? Eu acho que assim, podemos dizer que 80% do Carlos do YouTube é o Carlos Pessoa mesmo, né? 20% a gente faz na verdade, é uma adequação às políticas do YouTube, porque se eu for 100% Carlos, capaz dos vídeos não serem processados, né? Então, segura um pouco a questão. E então eu fiquei nesse trabalho, paralelamente a isso, como professor também, durante 30 anos eu atuei, mas houve um momento na minha vida em que a astrologia, vamos dizer assim, passou nas pesquisas, né, do Datafolha, passou na aham, frente da, da questão de professor, eu precisei dedicar meu tempo exclusivamente para isso, e hoje eu sou só astrólogo, né, e youtuber. Mas, lógico, eu sempre gostei muito de dar aula, trabalhei durante os últimos 13 anos com ensino médio, pré-vestibulando, né, gosto muito, eu sempre era o paraninfo da turma, né, sinto falta disso, mas nós fizemos uma opção agora, né, nesse mais sei lá quantos 40, 50 anos de vida que eu vou viver fazendo astrologia. que bom, que bom. Eu acho ótima a sua opção, a sua escolha está indo muito bem. Eu estou sempre assistindo e ali eu acho que você traz questões essenciais para a gente refletir. Quando eu coloco aqui né, que o canal Corpo Luz é para a gente falar das artes, assuntos, reflexões para o nosso existir, eu acho que cabe, as coisas estão todas conectadas, né? E por falar em conectadas, é a primeira questão que eu vou abrir aqui para a gente bater um papo, é sobre esta semana. Estamos, né? Hoje é sexta-feira, dia 23. Depois de amanhã, esse bate-papo vai ao ar. Todos os domingos tem bate-papo, né? E aí a gente vai estar a uma semana exata das eleições, né? E eu tenho reparado, Carlos, que você assim tem uma labuta, vou dizer assim, com relação a explicar sobre a relação da astrologia com a política, assuntos que não são desvinculados. Eu também costumo dizer, né? Eu, para quem não conhece, gente, eu sou da área das artes cênicas, com formação em dança, teatro, canto, sou graduada em psicologia, com mestrado em artes cênicas, e às vezes as pessoas não entendem muito quando a gente
abraça algumas áreas, porque eu acho e acredito, e mencionei no outro bate-papo também, Edgar Morin, quando ele fala que tudo está em tudo e reciprocamente, ou seja, a gente aprendeu a, a estudar as disciplinas separadamente, sendo que uma história está dentro de uma geografia, então, quer dizer, falar de psicologia, falar de artes, falar de astrologia, sem considerar que somos um corpo político, é meio estranho, né? Porque eu acho que desde a hora que a gente nasce, a gente já é político. A gente é cidadão político, né? Eu sou artista a partir do momento que eu abro a minha boca, eu já estou em uma atitude política. Eu queria que você contasse para nós sobre isso que você passa no seu canal, de tentar explicar para as pessoas que a astrologia não é desvinculada da política. Conta para gente, como é que você está lidando com isso? Porque às vezes eu até fico cansada por você. Uhum. Cansa, cansa, porque e a eterna labuta já ela não é só do astrólogo, mas é especificamente do professor que ainda habita em mim. Por quê? Essa questão de não pode falar de política é uma falha educacional antes de qualquer coisa. Não se restringe só ao meu canal, à astrologia, ao fato da pessoa do tarô falar. É que as pessoas não sabem separar o que é a política partidária representativa e a política do dia a dia. É isso que tem que deixar bem claro para as pessoas, né? Política partidária é o partido X, é o candidato tal, é a bancada, é o Congresso, é tudo isso que se trata da política na prática da política feita pelos políticos. Essa a gente sabe que está deteriorada, que ela não representa na grande parte os anseios da população, que ela está totalmente entremeada por interesses dos mais diversos, em que ela é complexa, complicada, ela é uma um jogo intrincado de interesses, esta política. E é isso que as pessoas às vezes têm ranço dessa política. Agora, e a política do dia a dia? Essa nos diz respeito a todos nós, porque ela é a política do viver. Se eu tenho uma questão, por exemplo, colocar aqui, Mônica, vamos sair para comer hoje, tá? Você quer comer pizza, eu quero comer feijoada. Pronto, temos um conflito. Já Uhum, é uma política aí, porque alguém vai ter que ceder, ou a gente vai ter que encontrar uma solução que contente ambas as partes. A partir do momento que você tem que dialogar entre duas propostas, não importa se é o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, o que a gente vai colocar como projeto para a praça na frente da sua casa, né? Se é como é que vai ser feita a questão da iluminação, a escola do seu filho, tudo isso, o preço do pãozinho que você paga, do combustível que você paga, o preço da luz elétrica que você está pagando, agora assistindo aí, se você está assistindo pelo celular, você pagou esse celular, né? Se você está assistindo uhum, pela televisão, você pagou essa televisão, pagou imposto. Quem é que define tudo isso? A própria política, né? E essa política uhum, é a macropolítica, que está acima dos partidos. E é isso que as pessoas não conseguem entender. Então, quando a gente vai falar de astrologia, a gente vai falar dos ciclos, dos planetas, né, o que eles influenciam no campo político, nós estamos falando da macropolítica. Ninguém está falando de um partido político específico. Não existe o planeta do PT e o planeta dos bolsonaristas, né? uhum, Existe uma astrologia para bolsonaristas e uma astrologia para petistas. Existe a astrologia. E a hora que a gente coloca um ciclo rodando, a gente fala para quem está beneficiando, para quem não está beneficiando, o que isso mostra em termos de falhas desse ou outro grupo, né? A gente está discutindo as questões políticas. Mas aí o que acontece? A pessoa que vem fazer birra, na verdade, é porque é uma birra infantil essa, né? Não, você é astrólogo, não deveria estar falando de política. Na verdade, ela está incomodada porque o tom da conversa política que eu estou encaminhando não está agradando aos interesses dela. É uhum, isso. Então, ela que seja honesta. Então, ela que escreva o seguinte lá no comentário: ela escreva assim: Carlos, eu tenho outra visão política do que a sua, eu não concordo. Ok. Agora, não uhum, me venha falar que eu não devo falar de política, porque isso é censura, é querer castrar a expressão da pessoa. Então, eu vou continuar falando de política, sim, né? Não importa, a gente vai ter mudança de governo, vou continuar tendo meu posicionamento crítico em relação às coisas que vierem, o que for para elogiar, a gente elogia, o que for para a gente cutucar, a gente cutuca e critica. uhum. Funciona do mesmo jeito.
Só que as pessoas que não gostam, que se sentem incomodadas na sua crença política, né, elas vêm atacar o canal. E aí é onde eu também dou a patada, o coice do touro. Eu acho também que esse comportamento ele veio muito da política que a gente está aí, desde as eleições passadas, foi criando esse ranço, essa polarização odiosa. Porque polarização, a gente já sabe que sempre existe em época de eleições, existe polarização em tudo na vida, né? Temos luz e trevas, temos sim e não, temos até times de futebol. O Lula deu um exemplo sobre isso quando ele foi falado sobre polarização, que eu gostei do exemplo que ele deu. Nós temos opiniões, podemos ter opiniões opostas, mas a maneira de falar delas ou lutar por elas, da maneira como está sendo, é uma das coisas que a gente vai falar aqui, que é essa maneira odiosa, né, de lidar com o adversário, agressiva, violenta. Mas antes de entrar nessas mazelas que vamos entrar daqui a pouco, eu vou lembrar aqui, quando você teve no bate-papo anterior, né, lá de dezembro, a gente falou sobre previsões de 2022, a gente estava falando sobre eleições também, e você chegou, inclusive, a comentar que achava que a gente podia até não ter eleições esse ano, né, de não haver eleições esse ano. E a gente está aí há uma semana. Como que você está vendo isso agora? É, com esse olhar da astrologia sistêmica, caso assim, de lá para cá, como é que você está vendo isso agora? Eu vejo como um aviso que surtiu um efeito muito bom, não só da minha parte, mas como todos aqueles que colocaram essa preocupação. Por quê? Houve sim tentativas de melar a eleição, né? E justamente por astrólogo ter falado, por outras pessoas desvinculadas em vários lugares aí levantarem essa lebre da possibilidade de não ter eleições, é que as pessoas ficaram ressabiadas e engatilhadas para. Então, nós tivemos várias tentativas deste governo, né, de melar as eleições, tentando Uhum. colocar exército na questão das apurações, das urnas eletrônicas, querendo tirar o voto eletrônico, né? Quis levar para o Congresso, não vamos nos esquecer. Foi derrubado lá, por quê? Porque a sociedade rugiu, porque eles iam votar a volta para o voto do papel. Você lembra disso? É coisa de pouco Sim, tempo sim, atrás é aí. pouco tempo. Nós tivemos esses movimentos ao longo de 2022, assim como eu previ lá atrás, que íamos ter essa tentativa de melar as eleições. E Uhum. aí que entra interessante a questão de você fazer a previsão, né? Que não é profecia, não é coisa fechada e determinada para acontecer. Eu sempre falo o seguinte: a pessoa que está fazendo um prognóstico, uma previsão, imagine uma pessoa que está em cima de uma montanha, né? E ela consegue lá de cima enxergar uma estrada que ela é sinuosa e tem um viajante nessa estrada. 3 curvas à frente, ele enxerga um bando de assaltantes lá, esperando de tocaia para atacar a pessoa. Por quê? Porque você está numa posição mais alta, você está vendo um plano mais abrangente. E você grita lá de cima: ó, daqui 3 curvas tem assaltantes. Agora, se a pessoa não escuta direito, ou se a pessoa teima em continuar a viagem e não acredita no que eu estou falando. Então, Uhum. aí vai depender da reação de quem ouve. A pessoa pode ouvir e falar assim: opa, acho que esse cara tem razão, eu vou desviar meu caminho. Então, quando a gente fez a previsão lá atrás da possibilidade de não ter eleições, isso reverberou em muitas pessoas, coisa que talvez se ninguém tivesse batido nessa tecla, teria acontecido em todo esse processo, essas eleições teriam sido meladas. E Uhum. ainda assim, você tem movimentos, a gente sabe, porque a gente tem pessoas infiltradas nos grupos de WhatsApp e tudo mais aí desse pessoal bolsonarista, eles estão planejando coisas. Se eles vão ter sucesso, muito provavelmente não, porque muito é do delírio, daquela coisa de aluno de quinta série que eles têm, né? Então eles ficam delirando, inventando coisas ali, mas eles estão se mobilizando sim para tentar criar problemas nas eleições, né? Pelo menos é o que a gente escuta do bafafá da conversa aí. Então, há essa possibilidade, mas nós conseguimos passar por ela para uma sociedade organizada. Por isso a importância de falar da política, porque você Uhum. torna as pessoas conscientes do ambiente em que elas estão vivendo e de que elas têm poder através da mobilização de fazer com que as coisas caminhem por um lado ou por outro. Sim. E falando, então, do que a gente tem, né? O que hoje, assim, porque eu acho importante quando a gente coloca a política em pauta e faltando uma semana, e a gente que tem
posicionamento mais progressista, né? Eu imagino assim que você tem feito isso, e eu, como posso, vou fazendo também, assim, gente, vamos falar sobre isso, vamos enxergar as coisas que estão acontecendo, tem coisas que vocês não estão querendo ver, né? Mas assim, a gente vai tentando mostrar, né, Carlos? Então, assim, tenho visto aí na campanha que a oposição tem colocado com frequência as mazelas deste governo e deste presidente, né? E assim, eu fiz uma listinha aqui que a gente não pode deixar de esquecer de tudo que aconteceu, né? Como você falou, a questão aí das urnas, ataque às instituições, desrespeito às mulheres, negros, indígenas, ativistas, comunidade LGBTQIA+, a desumanidade, o desrespeito com a população durante a pandemia, a questão da compra das vacinas, a CPI da Covid, que foi engavetada, os inúmeros pedidos de impeachment engavetados, desmatamento, 33 milhões com fome, os vexames internacionais, sendo que o que ficou mais gritante foi essa última reunião, que teve uma reunião com os embaixadores, né? E agora a questão desses apartamentos comprados com dinheiro vivo, ou seja, nós, em 4 anos, acho que era diariamente, a gente era surpreendido por era para um lado, para o outro. Eu falava, gente, eu já não aguento mais, né? E assim, muita coisa aconteceu, mas muita coisa aconteceu na época das eleições. Então, essas coisas não foram totalmente surpresa, né? Elas não foram novas para nós. A gente viveu uma época de eleições passada com muita fake news, muita mentira, um governo também que alimentou e alimenta muita mentira, né? Mas também teve, eu estou trazendo isso tudo porque eu acho que também teve coisas que aconteceram que não são muito faladas, mas a gente sabe que foi logo que ele entrou, destruir, retirar alguns setores. Eu estou falando nisso porque, no que me compete, o Ministério da Cultura foi um dos primeiros a ser tirado, a educação também foi atingida, reforma trabalhista, reforma da Previdência, ou seja, como não falar dessas coisas quando essas coisas nos atingem diretamente, né? Então, agora, no meu caso, por exemplo, a gente bateu o papo aqui sobre o fim do Ministério da Cultura. Um livro, só para vocês terem uma ideia de tudo que aconteceu e do que aconteceu depois, as consequências disso para nós. Nós estávamos esperando uma lei Aldir Blanc e Paulo Gustavo acontecer agora, este ano, para a gente trabalhar. E ela foi vetada, né? Então, assim, é tudo muito complexo, tudo muito difícil, e eu acho que a gente vai entrar num novo período aí que, se Deus quiser, a gente vai melhorar isso. Falando nisso tudo, como que é isso tudo para você, que estuda ciclos da história? Como é que você pode fazer essa análise, assim, dessa destruição e disso que está rolando por aí? Na verdade, é aquilo que eu já até comentei, acho que da outra vez que eu estive aqui, né? Nós temos vários ciclos em, em posições hierárquicas diferentes, né? Então, nós temos um ciclo maior que começou em 2017, que é um ciclo de Saturno, que vai até 2052, né? Esse ciclo ele tem 36 anos. Então, esse ciclo de Saturno, Saturno é um planeta pesado, planeta que ele traz as faturas das nossas negligências, das nossas faltas, né? Quando o Saturno ele entra em ação, ele vai falar assim, bom, é como o professor que vai passar para ver quem fez tarefa, né? E aí ele vai picando o caderno lá de quem não fez tarefa, tirando ponto. É a mesma coisa. O Saturno chegou, né, nessa fase em 2017 e para o Brasil, para o mundo também, né, porque esse ciclo ele é para todo mundo, né? E por isso que a gente viu que as coisas começaram a complicar também. Né, nós tivemos o Trump, tivemos toda uma situação aí, muita coisa aconteceu se a gente for colocar no campo internacional também. Mas no tocante ao Brasil, esse Saturno entrou aqui numa época coincidente em que o Saturno também está, o Saturno planeta, regente do grande ciclo, ele está fazendo uma passagem por uma região do mapa do Brasil que a cada 30 anos ele faz
Mônica. E a cada 30 anos ele traz essa ressurgência desse lado sombrio, desse lado mais fascista, vamos colocar a palavra mais correta. Isso aconteceu na eleição do Collor, 30 anos atrás. Isso aconteceu no Jânio Quadros, 30 anos atrás. Isso aconteceu no endurecimento do governo Vargas, né? Uhum. Você vai pegando esses 30 anos, a gente tem períodos de quebra na linha democrática do Brasil. E estamos vivendo. Ficou muito mais intenso porque, além de estar ciclando um Saturno de 30 anos, estamos agora num ciclo de Saturno. Porque o ciclo anterior foi o ciclo do Sol. Então, quando nós tivemos a eleição do Collor, por exemplo, foi a volta de Saturno, mas no ciclo do Sol. Quando nós estávamos no Vargas, era um outro ciclo, era outro planeta. Agora não, deu Saturno com Saturno, duplamente Saturno. E ainda olhando o processo de Firdária, que é uma outra técnica interessante, específica, o Brasil também entrou numa Firdária de Saturno em 2017. Conta Então, para nós o que é firdária, porque aqui a gente não é estudioso de astrologia. é um ciclo que você conta, é bem complexa a técnica para eu explicar aqui, mas basicamente você pega e vê, assim como tem os regentes dos anos, né? Por exemplo, esse ano aqui está sendo regido por Mercúrio, o ano que vem vai ser regido pela Lua. Então você tem os regentes do ano, você pega a vida de uma pessoa até os 75 anos e divide em anos sob regência dos 7 planetas da astrologia primitiva, né? Que é a astrologia antes do século XVIII não tinha Urano, Netuno e Plutão, então você ia até Saturno. Então você pegava os 2 luminares, Sol, Lua, e mais os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Então esses são os regentes dos dias da semana, os regentes das eras, os regentes desses períodos aí. Então a Firdária faz isso, e aí depende da data de nascimento de cada um que vai criar esse ciclo. No caso do Brasil, jogando o ciclo de Firdária, ele cai numa Firdária de Saturno. Então, são 3 Saturnos na vida do Brasil: o da Firdária, o do ciclo de 30 anos que está fechando e o próprio ciclo mundial de Saturno. Então, é muita coisa. Então, pensa, veio assim. O professor dos professores, sabe aquele professor mais carniça da escola, aquele que vem para tirar mesmo, puseram esse para tomar conta do Brasil nesse período. E ele está cobrando a fatura pesada, tipo assim, brasileiro, saia da infância. Porque o Saturno, ele representa um aspecto na psicologia que a gente chama de Sênix, que ele é o oposto do puer, da criança, da eterna criança, do pueris aeternis, né? Que é um elemento da criança infantil, que pode ser o seu elemento luminoso, sua criança luminosa, sua criança criativa, que é o lado positivo do brasileiro. Você falando de cultura, quando você dá condições para desenvolver a cultura, o brasileiro tem uma criatividade absurda. Você é dessa área, você sabe, você pode falar melhor do que eu, né? Deu condições para que a cultura se floresça, é lindo o que acontece no Brasil cultural, né? Então, isso faz parte do quê? Do nosso puer, da nossa criança luminosa. Mas tem o lado da criança ferida, da criança birrenta, da criança traumatizada. Essa criança que não quer crescer, que não quer se tornar adulta, que não quer se tornar senhora de si própria e que fica esperando que pessoas lá de cima venham resolver o problema delas, o Saturno está colocando, fala assim, vocês queriam um cara com um porrete na mão para governar vocês? Eu vou dar, então. Experimenta para ver se vocês realmente é assim que vocês vão. Ou é crescendo vocês enquanto coletividade, enquanto comunidades, enquanto participação, né, enquanto solidariedade. Então as pessoas estão começando a perceber. Agora, se nós não aprendemos agora, daqui 30 anos nós vamos repetir a lição de novo. Então vai ter um Bolsonaro, sei lá de que jeito, daqui 30 anos, ferrando todo mundo de novo. Será que precisamos disso? Eu acho que esta lição, ela está sendo dura demais. Perdemos quase 700 mil pessoas na pandemia. Os especialistas dizem que se tivesse gerido a pandemia da forma correta, seguindo a ciência, nós teríamos evitado a morte de pelo menos 400 mil dessas 700 mil pessoas. Mais da E metade. exatamente, muitas pessoas que estão nos ouvindo agora perderam parentes. Uhum. Parentes por culpa específica da forma como foi conduzido de forma errada e ignorante, Uhum. usando a ciência,
desprezando cientistas, da mesma forma que ele despreza a cultura, porque existe dentro do bolsonarismo um ódio à intelectualidade, não é? Essa é uma característica típica desse grupo. Eles não gostam de nada que é intelectual. Eles não gostam de professor, eles não gostam de ator, eles não gostam de nada, né? Porque qualquer coisa que traga intelectualidade, reflexão, pensamento crítico, eles não têm condições. O que que é? É a criança ainda presa no encanto da religião, no encanto da mística, de que as coisas vão se resolver por pode pirlim pim pim, e que não querem aprender, não querem crescer, não querem ler, não querem estudar. É um momento que nós temos que olhar para tudo isso. O Uhum, governo que vier aí não pode só se preocupar com picanha e cerveja, não, tá? uhum, Com uma escola melhor. Com uma escola melhor, não com carteira bonita, não com lousa chique, mas com professores que tenham como tarefa todos os dias da sua vida promover o ensino crítico, promover a mente crítica, tirar a crendice da cabeça das pessoas e fomentar um ambiente de criatividade, de fertilidade cultural nas nossas crianças e nos nossos uhum. jovens, para que haja valorização da cultura, para que haja valorização da leitura, que haja valorização do conhecimento científico, para que a gente não tenha mais um presidente que negue a ciência e as pessoas morram por conta disso. Eu fico um pouco pensando nisso, do que a gente tem aí, desse quadro, né? A pesquisa está nos mostrando 30% desse eleitorado, nós temos 30% desse eleitorado. A gente acha que é pouca coisa, mas se você pensar 30% na população, é muita coisa, né? Assim, com esse pensamento. E é um pensamento que, assim, vai desde pátria, família conservadora, essa questão da igreja, né, na política, voltar à ditadura com as cinco. Assim, tem umas coisas que eu fico assim, o corpo tá meio maluco, né? E tá assim, já tem muito tempo, e isso parece que vem se fortalecendo, o armamento, esse ataque às instituições democráticas, etc. E aquele discurso que é o que mais tem. Não a corrupção, como se não estivessem vendo o que está acontecendo, como se na ditadura nunca teve corrupção, né? Nunca tivesse tido corrupção. E uma vez, Carlos, você explicou muito bem sobre a história da corrupção na humanidade. Assim. Se você pudesse fazer um apanhado, assim, que eu achei excelente a maneira como você explicou, que existe corrupção em todo lugar. Tem como você fazer para nós aqui essa explicação histórica sobre corrupção? Porque parece que as pessoas ficam achando que vai ter aí um governo que não vai existir mais corrupção no planeta. Como é isso, gente? Não, nunca existirá, nunca, nunca, nunca existirá um governo sem corrupção. Isso é estar preso na criança. A criança acredita em pureza, né? Em coisas encantadas, no reino de Camelot, né? Do rei Arthur, lindo e maravilhoso, nada de ruim acontece quando o rei sobe, né? Isso é para a história da Disney, não para a realidade. Na realidade, nós trabalhamos com o que nós temos, com o quê? Com o ser humano. A natureza humana, ela é movida por interesses. Se eu pegar você, por mais refinada que você seja, Mônica, por maior educação que você tenha, se eu te prender dentro de um confinamento por 3 meses, né, você vai lutar com todas as suas forças para sair dali. Se você tiver que matar alguém, você mata. Então, a gente tem dentro de nós forças que vão mover a gente pelos nossos interesses. Alguns são mais basais. A gente tem que entender, infelizmente, tem que aceitar o fato que tem pessoas que ainda não chegaram na escala humana. Por quê? Porque elas estão totalmente dominadas pelo seu cérebro, o complexo R, que a gente chama, que é a área crocodila do nosso corpo, do nosso cérebro, que é a territorialidade, a agressividade, né? Toda essa estupidez vem. Então, assim, eu digo que a era dos dinossauros não acabou, né? O meteorito matou lá os grandes dinossauros, mas nós temos os pequenos dinossauros, dentre eles esses 30%, que pensam pelo cérebro reptiliano. Então, essas pessoas vão mudar. Discutir com elas não adianta, porque elas estão presas nas suas reflexões reptilianas, nos seus reflexos reptilianos e presos na criança do mundo encantado.
Então, elas acreditam numa política luminosa que vai existir, numa era de ouro que vai acontecer, né, em que um rei, um senhor, um homem do cavalo branco vai chegar e vai resolver. Só que se você pega e analisa friamente os dados da realidade, você vai ver que o Brasil, no ranking da corrupção, ele não está nos países mais corruptos. Ele está lá mais ou menos no meio. Nós não somos o país mais corrupto, isso é uma grande mentira que se conta. Isso é uma grande bobagem que se fala aí. Não, nós não somos, e a nossa política não é a mais corrupta do mundo, né? A gente tem outros países, inclusive países da Europa, que têm mais corrupção do que aqui. Então, a questão é como nós vemos essa corrupção, né? Como algo do fenômeno político que precisa ser regrado e reestruturado, ou a gente vê pela perspectiva moral e religiosa, e é aí que a coisa complica. Porque quando eu vejo a corrupção como pecado, né? E aí então eu quero que a punição, eu quero, porque eu me sinto puro e eu vejo o pecador feliz. Como pode isso, Mônica? Eu sou melhor, eu sou cidadão de bem. Então o que que eu vou fazer? Né? Eu vou pedir a Deus que me dê um revólver, colocar na cintura, eu ponho uma Bíblia debaixo do braço, saio na rua e toda pessoa que eu achar que tem cara de bandido, eu mato, e mesmo que não seja, pela minha própria convicção já está pronto. Então, esses 30% é esse tipo de gente que nós vamos ter que lidar. Eles estão aí, né? Eles vão continuar, eles não vão desaparecer no dia 2 de outubro. Eles vão continuar. Então, a forma como nós vamos ter que lidar com isso parece um bordão velho e desgastado que eu vou falar, mas não tem outro jeito. É focar numa revolução educacional nesse país. Não tem outro caminho. Vai demorar ainda 30, 40, 50 anos. Eu me lembro uma vez, quando eu comecei a trabalhar, Mônica, tinha um inspetor de aluno, né, que ele falava assim, isso daí lá em 1992, 30 anos atrás, né, e aqui em São Paulo você tinha o malufismo, que é desse pessoal, Uhum. né? Eles são diletos filhos do malufismo, né? Aquela coisa extremamente fascista. Então, aqui era muito difícil vencer o Maluf nas eleições, né? Ele vinha com aquela conversinha dele, corrupto de carteirinha, mas o povo idolatrava, né? E fechava os olhos para a corrupção dele. Por quê? Porque ele põe a rota na rua, né? Ele falava, ele punha, mandava É matar mesmo? É a isso mesmo. rota na rua, ele mandava matar bandido, porque eu achava que governar é matar bandido, né? Ok, votava-se nele. Aí esse inspetor de aluno falou assim para mim, Carlos, vai precisar morrer ainda uns 20 anos de velho fascista para a gente começar a pensar em democracia no Brasil. Bom, já passou 30 e a situação Uhum. está pior. Então, há uma falha educacional grave nesse Tá. país. Nós não podemos ter mais professores que advogam religião em sala de aula. Uhum. Eu cansei de pegar professor não ensinando as teorias da ciência para ensinar criacionismo e rezar em sala de aula. Isso tem que acabar. Nós temos que tirar o pensamento mágico dessas crianças, né? Temos que Uhum. ensinar a realidade dos fatos para elas. Temos que estudar história, sociologia, né? Estudar, tem que trazer esse conhecimento para as pessoas, né? Então a gente tem que fazer essa revolução. Só que, infelizmente, ficam maquiando os currículos, né? Cada gestão que entra inventa uma moda diferente, os professores ficam com o saco cheio, descrentes, porque são eles que têm que se renovar, eles é que têm que estudar, eles é que têm que mudar as coisas, mas não se dá um aporte de como fazer essa mudança no sentido de criar uma educação realmente do tipo do Paulo Freire, Sim, né? Então, sim. assim, nós estamos, se não for feito isso, se não for feita essa revolução, esse pessoal, esses 30%, vão continuar dando cria, né? E vão perseguir aí, e se eles conseguirem criar mais uma vez um momento de caça às bruxas no país, como foi há alguns anos atrás, de novo nós teremos um novo Bolsonaro ascendendo aí. E outra coisa, além disso, além dessa questão da corrupção que eles batem, né, nessa tecla também, de que nós vamos virar comunista. Eu fico impressionada com isso, porque tem, assim, é difícil, né? Porque, veja bem, nós tivemos um governo deste que está aí concorrendo por 8 anos de Lula, mais 4 de Dilma, mais 2 que o outro período foi interrompido. Nós viramos comunista? Vamos combinar. Nós viramos Venezuela, porque pelo que eu estou vendo agora, quem está morrendo de fome aqui, quem está sob um critério que se pudesse instituir uma ditadura, que é o que nós estamos vivendo agora.
Então, assim, vai para Cuba, vai para a Venezuela, umas coisas que agora vão cortar as igrejas, vão fechar as igrejas, que a gente vai virar comunista. Como assim? Assim, é uma coisa absurda, porque isso nunca existiu e parece que eles inventam umas coisas que as pessoas acreditam nelas piamente. Eu fico impressionada. Porque, assim, quando que a gente vai fechar a igreja? A gente tem visto lugares, né, templos, tudo, e lugares sendo atacados, não para fechar a igreja, mas porque tem uma intolerância religiosa que pregada por eles também, sabe? Sim, E invadindo a igreja. violência. Eles falam que a gente vai virar uma guerra e não sei o quê, que são comunistas arruaceiros, né? Porque antigamente a gente escutava que era comunista que comia criancinha, né? Agora são que matam e tudo. E quem é que está morrendo agora? Vítima das agressões. Então, assim, tem coisa que eu fico pensando aonde que a gente vai parar, porque mesmo um governo de esquerda ganhando agora, a gente vai ter que conviver com essa mentalidade, né, Carlos? Como é que você vê isso? Bom, primeiro que não tem ninguém invadindo igreja evangélica, mas existem evangélicos atacando os templos afros. É isso que eu estou dizendo. Então a gente tem essa constatação. Não existe petista matando ninguém. O que existe é bolsonarista invadindo festa de aniversário dos outros, matando a tiro. Matando. Eu acho que está É. claro para a população quem é que realmente são aí os perturbados da história, né? Com relação ao que você falou de virar comunista, primeiro, essas pessoas que usam a palavra comunista, elas não sabem nem o que é isso, por falha novamente da educação, da escola, né? Segundo, você tem que entender, né, que existem países que entraram pela via mais socialista e não deu certo, deu problema. Teve gente que foi para a via neoliberal, você pega o Chile, por exemplo, né? Já que se fala tanto da Venezuela, a Venezuela socialista está mal, tá, mas vamos olhar para o Chile, que adotou o capitalismo no mais estrito Extremo. do neoliberalismo, olha o que aconteceu lá, também estava numa crise terrível, né? Então, assim, o problema não é o sistema, é a forma como você gerencia isso, né? Começa por aí. Segundo, né, se você vai estudar a questão do marxismo, você vai ver que o comunismo é uma etapa que o Marx coloca como pós-socialista. Você teria que passar primeiro pelo socialismo, que depende da existência de um Estado que garanta a igualdade social, para Uhum. depois, no comunismo, deixar de ter o Estado. Porque a ideia do comunismo é deixar de existir o Estado e as relações de solidariedade e igualdade acontecerem automaticamente por uma coletividade que ganhou esse status. Isso nós não tivemos no mundo, essa experiência. Então, nós podemos dizer que, nesse estrito senso, nunca tivemos comunismo no mundo. Uhum. Nós tivemos regimes socialistas pesadamente estados, né, alguns com a interferência pesada do Estado, como foi o regime soviético e tudo mais, tá? Mas que a ideia do comunismo no futuro, uma utopia, vamos dizer assim, colocada por Marx, ela viria depois do socialismo. Então, nós nem conseguimos ainda implementar o socialismo direito. Nós tivemos algumas experiências socialistas com resultados positivos e outras com resultados negativos, né? Então, essa é a questão que tem que entender. A partir do momento que a gente aprimorar a experiência socialista e que ela possa garantir realmente aquilo que a gente prevê de igualdade, de soberania, todas essas questões, mais lá na frente, não sei se daqui 200, 300, 1000 anos, nós teríamos então aí o tal do comunismo. E eu não entendo porque esse pessoal que se diz eu sou cristão, não é? E eles têm medo de um regime utópico ainda que prevê a igualdade, a paz e a concórdia entre as pessoas. Então, que tipo de cristianismo você tem, né? Que você não Uhum. tem igualdade com o seu semelhante, né? Você não quer uma condição de paz social para todo mundo. Não, você quer a guerra social, a pessoa quer a pobreza, a pessoa quer a arma atirando no pobre, no preto e pobre, né? Porque é para isso que eles usam arma. Então, que cristianismo porco é esse, né? Então, esse tipo de cristianismo, esse eu concordo, tem que ser realmente perseguido pela lei. Um cristianismo que prega a arma, que prega a polícia ir lá matar preto e pobre, que usa a Bíblia como uma espécie de ameaça contra aqueles que a pessoa não considera como adequados na vida, esse daí tem que ser enquadrado na lei, porque são terroristas, não são religiosos. Uhum.
E a gente vai ter que lidar, eu acho que agora, enfim, a gente sempre fala nisso, você também fala, que a gente está no momento agora, quem dera que a gente estivesse discutindo planos de governo dentro de uma democracia, digamos, normal, né? Agora a gente está tentando sair da barbárie para uma civilização. Teve um retrocesso grande, agora o que está em jogo aí é a civilização, né? Então, assim, estamos num momento que foi para trás e que a gente vai precisar de reconstruir, construindo, mudando e reconstruindo, não vai ser fácil. E, gente, o Carlos Armite tem o canal Astrologia Sistêmica e ele todo domingo faz as previsões da semana, ele fala de astropolítica, ele fala, enfim, da astrologia mundial, ele vai falando sobre as previsões, mas eu vou pedir para você fazer aqui para nós, assim, você tinha falado com relação ao presidente sobre a Firdária com relação a ele. Mas o que que você pode nos dizer, Carlos, deste momento que a gente está passando, considerando que a gente está há 7 dias da gente poder até eleger um candidato no primeiro turno, né? Mas assim, o que que você acha que a gente precisa saber? O que é interessante a gente saber sobre a luz da astrologia desse período que a gente está vivendo e dos próximos dias seguintes, assim, essas 2 primeiras semanas, que igual esse primeiro mês, assim, desse momento que a gente está vivendo. O que que você pode nos contar? Não foge daquilo que deve ser a consciência dos eleitores em todos os tempos. Só que nesse tempo específico a situação está mais grave porque nós temos a democracia em risco, né? Então, qual é a consciência? Você votar pensando na coletividade, não no seu próprio umbigo, né? Então, se você está olhando, você vê que na coletividade, seus irmãos, são 33 milhões de brasileiros que estão passando fome, né? Você vê um estado de perseguição política, você vê uma polícia que, em vez de nos proteger, ela é treinada para entrar na favela e matar preto e pobre, né? E ainda forjar provas contra eles para dizer que são bandidos. Quando você tem esse Estado se instituindo, o teu voto é o poder que você tem para mudar essa situação, porque nós não vamos pegar em armas, nós não vamos fazer uma revolução, porque se a gente for partir para isso aqui no Brasil, acaba o país, né? Então, qual é a forma de nós fazermos a revolução? É o voto, é ir lá e votar. Nesse período que nós estamos vivendo, é entender que nós estamos correndo o risco de jogar o sistema democrático no lixo se nós fizermos brincadeirinha na urna, né? Ou se a gente for para a urna com nojinhos, nós temos que pensar o seguinte: temos que nos livrar desse Estado fascista. Temos que nos livrar. A diretriz primária de qualquer voto minimamente voltado para o coletivo, para o bem-estar do seu irmão e o seu próprio, é o voto para tirar este homem daí. Nós não conseguimos isso através das instituições. As instituições estão todas compradas, vendidas, estão todas aparelhadas pelo fascismo. Nós não conseguiríamos e não vamos conseguir impeachment por meio de Congresso, por meio de PGE, por meio de nada dessas coisas, porque o cara aparelhou tudo. Então, qual é a forma de a gente fazer o impeachment do Bolsonaro? Com o voto. E, astrologicamente falando, 2 de outubro tem condições astrológicas disso acontecer de forma efetiva, ao passo que no dia 29 de outubro, nós temos uma condição astrológica perigosa ali, né? Então, para que dar essa barriga? Em condições normais de eleição, que cada um vote no seu candidato e que vão os 2 melhores para o segundo turno e depois você faz a sua escolha ou não escolhe, né? Tem gente que abstém-se de votar. Mas nessa eleição nós não podemos nos dar esse luxo. Porque é o futuro do teu filho, do teu neto, é o futuro do teu emprego, é o futuro da paz e da paz mundial. Porque não nos esqueçamos que o mundo também está em pé de guerra e as situações lá fora estão ficando cada vez mais drásticas. Nós temos que ter um líder que saiba conversar, um líder que saiba se inserir no mundo lá. E este que está aí, a gente viu um grosseiro. Olha o que ele fez no funeral da rainha, né? É um absurdo. Não podemos continuar com este homem. Então, cada um de vocês que estão aqui ouvindo, tá? Eu acho que está na hora de abdicar das suas preferências de terceira via e centrar o voto para tirar Bolsonaro. É o mínimo que você possa fazer para se chamar realmente de brasileiro e para merecer o status de cidadão brasileiro.
E depois do dia 2 se tiver um segundo turno, como é que astrologicamente a gente está? Parece que você já comentou aí que a coisa já não é tão boa assim, né? A gente tem, como eu falei, ainda vivemos esse processo do Saturno, esse peso, não vai desaparecer no dia 2 de outubro, né? Ah, temos a ativação da estrela Algol, que vai reger esses últimos 3 meses, que é a estrela maligna, decapitadora. Então, existe sempre o perigo ainda de atentados políticos e coisas do tipo, à medida, inclusive, que for se desmantelando esse governo que está aí, né, e outro vem assumir. A questão aí é o seguinte: mesmo tendo essas influências astrológicas negativas, o que é melhor? Já que eu estou atravessando um, um vendaval no mar, é melhor eu estar num barquinho ou estar num navio mais robusto, né? Então tem que pensar nisso, porque os vendavais continuarão, continuarão. Ano que vem é o ano regido pela Lua. Eu não comecei ainda a falar sobre as previsões para o ano que vem, mas já posso até dar um spoiler aqui para você. É regido pela Lua. A Lua são as emoções. Todos nós seremos pegos no calcanhar de Aquiles emocional, individual e coletivo, das nossas negligências, porque a Lua ela é o oposto na astrologia da energia de Saturno, que é o regente maior. Então, as crises emocionais nas pessoas vão se tornar agudíssimas no ano que vem. E as crises coletivas, então, nem se fala. Então, o que é melhor? Sabendo que nós vamos passar por um perrengue bastante sério, né? No nível emocional, o que você prefere? Você prefere estar garantido, pelo menos com uma estrutura um pouco mais sólida, ou nessa situação maluca que nós estamos vivendo? Então não tenho que parar para pensar, né? Eu acho que é olhar para esse, bom, temos ainda condições astrológicas difíceis, temos um ciclo que vai durar bastante tempo ainda, que vai exigir do Brasil uma reestruturação e um amadurecimento da sua população, sair do pensamento mágico infantil para o pensamento adulto, né? Hum. Só que para fazer essa travessia, Mônica, nas turbulências que nós vamos passar, se eu quiser fazer essa passagem nessa turbulência com um aviãozinho de papel, o que eu posso fazer? Eu vou me arrebentar inteiro, mas se eu quiser pegar um avião muito mais forte, né, então eu tenho que fazer essa escolha. E essa escolha está no nosso voto. E as pessoas não estão percebendo o poder que elas têm. O poder está no voto. Cada um de nós, somos aí milhões de eleitores, né, mais de 100 milhões de eleitores, que vamos, no domingo, né, fazer a votação. E a gente pode mudar a história em questão de horas. Depende de mim, de você e de todos que estão assistindo aqui. É essa Ah, hora aí que a gente pode usar. isso mesmo, gente. Vamos fazer valer nosso voto, né? Vamos fazer essa virada aí. Então, Carlos Armite tem o canal Astrologia Sistêmica aqui no YouTube e também faz atendimentos, consultas de mapas, não é, Carlos? Para entrar em contato com o Carlos, como é que o pessoal pode fazer, Carlos? Qual que é o seu contato? Uhum. O meu site, que é o astrologiasistêmica.com.br, tudo junto, né? Uhum. Vou astrologiasistêmica.com.br. deixar aí na descrição, tá, gente? Tudo direitinho. Lá no site você tem logo que você entra, assim, você tem lá o link que direciona para a agenda online. Nessa agenda online, você vai acessar e fazer seu agendamento. Só que o que acontece, né? E é até bom você ter falado isso. Como as vagas terminam muito rápido, né? Conforme abre a agenda, por exemplo, se você entrar hoje lá na agenda, vai aparecer agendamento indisponível. Então, não é porque o site está quebrado, não é porque. Não, é porque realmente não tem vaga. Porque eu abro vagas a cada dia primeiro. Todo dia primeiro eu estou abrindo vagas. Então, no dia primeiro, a pessoa entra lá, né, aí está aberto, aí tem vagas nos horários, a pessoa vai lá e coloca seus dados, né, seu nome, seu horário de nascimento, tudo, e faz o agendamento. E depois, quando chega no sábado, antes da semana da consulta, eu entro em contato com a pessoa, né, mando um WhatsApp com as informações todas. É assim que funciona. E é ali no site, é pelo site que faz esse agendamento. Uhum. E você também, além do canal no YouTube, você também tem no Instagram e no Facebook, não é mesmo? Instagram e Facebook. Fiz algumas experiências, eu tenho meus vídeos disponibilizados também na plataforma, até esqueci o nome agora da outra plataforma que eu tenho usado, e que é
Esqueci, depois eu Telegram. lembro. Não, tem o canal no Telegram, né? Tem o canal lá no Telegram, que já tá. Tem o canal de Astropolítica, que é só para postar os vídeos, né? E tem o canal do Bate-Papo, onde as pessoas ficam lá trocando ideia, trocando informações, que é o Astrologia Mundial, que também está lá no Telegram. Esses canais tá na descrição aqui dos vídeos, né? Os vídeos meus lá do canal. Lá embaixo na descrição tem todos os links das minhas redes sociais e onde também os meus vídeos estão disponibilizados. Alguma dica, Carlos? Você tem algum livro, algum artigo que você escreveu, alguma dica de leitura? No site tem alguns artigos lá, né? Ultimamente eu não tenho tido muito tempo de escrever, né? Por conta que produzir os vídeos quase que diariamente, mais os atendimentos e mais aquilo que você aqui, né? Ter a vida doméstica, né? Para cuidar, né? Então, Ai, assim, eu gente, não não é brincadeira, não. Eu sei como é. eu não sou o William Bonner que chega lá no estúdio, só senta, a pessoa maquia ele e apresenta o jornal. Não, aqui eu tenho que limpar o cocô do gato, tenho que fazer o supermercado, tenho que correr no banco, tenho que resolver coisa da mãe, do não sei o quê. Então é muita coisa para fazer, né? Hum. Também estou agora morando junto, então você tem o relacionamento também que você tem que dar conta, né? Afinal, de contas, você tem que estar presente no seu relacionamento. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que a gente fica extremamente ocupado, né? Não dá para tudo. Escrever, então, é uma coisa que absorve muita gente, né? Empacado aqui, tentando escrever um livro faz tempo já, mas eu não consigo ter o tempo sossego para fazer isso. Então é muita coisa. Eu levanto 6:30 da manhã, já estou de pé, já estou já pegando material, organizando, aí eu gravo, posto vídeo, faço atendimento, né, e vou, às vezes, dependendo do dia e dos acontecimentos, eu estou nessa cadeira sentado até 11 horas da noite, entendeu? Então, estamos chegando no final do nosso bate-papo e eu vou te fazer a pergunta tradicional. Carlos, como que você gostaria, deseja finalizar o nosso bate-papo? Olha, eu penso o seguinte, as pessoas têm que entender que elas cobram muito, né? Quando que as coisas vão melhorar, né? Porque a gente vem trazendo coisas astrológicas pesadas, conflitos e dificuldades, né? Esse melhorar depende de um melhorar individual que somado com o do outro, com o do outro, com o do outro, gera uma egrégora positiva que faz com que os astros comecem a ter também os influxos mais positivos. Na verdade, tem os dois influxos. Toda situação astrológica tem o positivo e o negativo. Só que a egrégora está muito pesada, né, Mônica? É muito ódio, muito ressentimento, muita disputa, muita mágoa, muita intolerância. Esse caldo de cultura favorece que as energias mais negativas dos astros continuem trazendo tragédias, mortandades, ataques, guerras, violências e políticos desse tipo que a gente tem aí, como o caso do Bolsonaro. Então vamos fazer a nossa mudança interna, né? Vamos começar a olhar todos nós, petistas, não petistas, bolsonaristas, todos nós temos o nosso valor, porque se nós estamos vivos aqui, nós passamos por muita coisa na vida. Nós somos vencedores, todos nós somos vencedores. As coisas podem não ter saído do jeito que você queria, mas não faça disso um ressentimento e uma sensação de fracasso para atacar o outro por inveja, por ressentimento, por mágoa. Pensa tem, pensa em toda a história que você construiu para a sua vida e por que você chegou até aqui. Valorize isso e faça um bom uso disso. Seja um bom brasileiro. E o bom brasileiro não é aquele que canta o hino nacional, põe a mão aqui, que usa a bandeira pendurada na janela. Não é isso o seu bom brasileiro. O bom brasileiro é que tem uma palavra amiga. O bom brasileiro é que olha para o pobre e fala: nós não podemos mais continuar vivendo num país com pessoas morrendo de fome, um país que tem riqueza para todo mundo. Nós não podemos mais viver num país onde eu vou estar olhando a pessoa que pensa diferente como um inimigo. Essa é a postura. Se todo mundo tomar essa postura, que é a postura cristã, vamos dizer assim, né? Sim. De olhar os olhos do amor ao próximo, não o amor piegas, não é essa coisa piega, mas assim, do reconhecer no outro também um batalhador, uma pessoa que tem suas dificuldades, suas diferenças, e fala assim, ok, cada um tem o direito de existir. Se a gente tiver isso muito claro dentro da gente,
levantarmos, né, tirarmos essas couraças, essas muralhas de autodefesa, baixarmos as armas, olharmos uns para os outros e falar assim, está na hora de nós nos unirmos enquanto irmãos e construirmos uma nação solidária, fraterna, em que ninguém vai passar fome, ninguém vai ter medo de ninguém. Se a gente tiver essa postura, nós vamos criar uma egrégora, e aí sim, aí, em vez de você perguntar quando que vai melhorar, né, a gente fez as coisas melhorarem. E os astros vão sorrir, com certeza, para todos nós. Eita, isso mesmo. Nossa, Carlos, obrigada pela sua presença aqui, sempre generoso, disponível e carinhoso. Eu te agradeço muito. A você que está aqui nos vendo até esse momento. E eu também vou dar aquele texto repetitivo, porém necessário. Gente, faça aí sua inscrição, dê aí o seu joinha, aperte aí o sininho, quando ele tem um sininho cheinho assim, você clica nele todas as vezes, que eu colocar aqui algo novo, um conteúdo, um vídeo novo, você vai ficar sendo notificado, vai saber. Porque eu quero lembrar que os bate-papos estão fazendo um ano de existência aqui agora em outubro. E nós estamos chegando na reta final desta primeira temporada. Então, as coisas vão mudar. Vai ter um novo programa e uma nova apresentadora, que vocês vão conhecer no próximo e último bate-papo. Então, olha, fique aí, permaneça vendo, assistindo as coisas novas que virão. A sua participação é muito importante. Eu sou muito agradecida que você está chegando aqui agora e nunca viu nada. Então, entra aí, assista os bate-papos, muita coisa boa. Te agradeço, Carlos, e desejo, assim, assina embaixo no que o Carlos acabou de falar, e eu desejo que nessa semana a gente possa criar uma energia de pacificação, para a gente ter um bom dia de eleições, a gente poder ter uma mudança muito positiva para esse Brasil. Nós somos um povo batalhador, um povo criativo, né? Como você falou, a cultura é muito rica e a gente pode transformar esse país de uma forma muito bacana, pela educação, pela cultura. Vamos por aí, gente, vamos pelo amor, vamos pelo erguer a mão do amigo que está lá por baixo, a gente levanta, vamos ter esse pensamento de uma sociedade mais justa, mais igual, onde todo mundo pode ir para onde quiser, que todo mundo pode comer, que uns não precisam ficar cada vez mais ricos e outros cada vez mais pobres. Não é isso, né? Não é essa a nossa visão humanitária das coisas. Ulalá, falei até, e para despedir e mandar um beijo grande, que a gente tenha uma boa semana. Eu costumo, então, deixar aquele meu abraço, meu beijo, meu pedaço de queijo, tudo de bom para nós. Sigamos, né? Um beijo, boa semana.